Por isso, esta aula vai analisar agora com a quantificação, como é que nós gerimos. Eu vou pôr aqui os slides a funcionar, partilhar os slides. Ok, estão a ver, não estão? Estamos. Ok. Por isso, hoje vamos ver então como é que as noções de consequência tautológica, lógica e analítica se estendem, digamos, para as frases quantificadas. Tínhamos visto apenas em frases da lógica proposicional. E vamos ver algumas equivalências que se podem, algumas extensões que se podem fazer, nomeadamente a leis de Morgan. Vamos ver o que acontece quando temos vários quantificadores e como é que eles se podem separar, isto no sentido de fazer depois, amanhã, exato, vamos ver alguma coisa mais sobre como é que se transformam as fórmulas com quantificadores. Aqui vamos dar os princípios do que é que se pode fazer, e depois vamos ver uma parte importante que é acabar, se quiserem, com a distinção entre consequência analítica e consequência lógica, se nós pudermos, de alguma forma, formalizar em axiomas o conhecimento que nós temos do domínio. Se nós, todo o conhecimento do domínio ficar contido em axiomas, nós podemos usar os axiomas e as premissas para derivar quaisquer consequências, e nessa altura derivar logicamente quaisquer consequências, e nessa altura não temos que nos preocupar com o que é a diferença entre consequência lógica e consequência tautológica, analítica. Depois iremos ver então isso. Vamos começar então pelo princípio, ok? Consequências. Ok. É importante para analisar a argumentação e, por conseguinte, saber quando é que uma frase é consequência de outras. É importante saber os quantificadores que estão a ser usados, ok? Duas frases que apenas diferem nos quantificadores podem ter consequências completamente diferentes. Por exemplo, esta frase, toda a gente, penso eu que compreende como sendo, qualquer que seja o objeto, se for uma bola, é verde. Ou seja, basicamente em português, todas as bolas são verdes. Depois, se nós sabemos que todos os objetos no nosso domínio de discurso são bolas, ok? O que é que nós podemos concluir? Que, basicamente, todos os objetos são verdes. Todos os objetos no domínio de discurso, ok? Aparentemente, isto aqui não tem nada de especial, mas se nós mudarmos apenas os quantificadores, isto fica um pouco estranho, ok? O que quer dizer esta frase? Existe um X tal que se bolo X, então green X. Há pelo menos uma bola que é verde. Não. Isso é o que parece, não é? Se houvesse uma bola que é verde, existe um X que é bola e verde, ok? O que nós aqui temos é, existe um objeto que, se for bola, é verde. Uma frase estranha, ok? Isto não é uma frase aristotélica, porque as frases aristotélicas, como nós vimos, quantificadores universais pedem implicações, quantificadores essenciais pedem conjunções. Esta não é uma frase aristotélica, por isso tem uma interpretação um pouco, não é das mais usadas, mas enfim, se nós quisermos, podemos perceber o que é que isto quer dizer. Existe um objeto que, se for bola, é verde. Por outro lado, existe uma bola. Okay? O que é que nós podemos concluir daqui? Que é algum objeto que é uma bola. Não, isso já nós sabemos. Existe um objeto que é uma bola. Então, que se todos os objetos, se não existe um objeto que é uma bola, isso é falso. Está bem. Isto é a mesma coisa que dar a dupla negação, não é? É falso que não existe um objeto que seja bola. Mas será que nós conseguimos concluir alguma coisa sobre o verde? Existe pelo menos um objeto que é verde? Acham que sim? Existe um objeto que é verde? Acho Pelo que sim. menos um. Não. Ok? Vamos ver. Isto é o que poderíamos pensar, ok? Que é aquilo que vocês estão a dizer. Mas na realidade, o que é que eu estou a dizer? O que é que estamos a ver? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui um contra-exemplo em que nós temos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Ok? Vamos ver este domínio. Existe um domínio que existem dois objetos. Um é cubo ou quadrado e é azul. Outra é bola laranja. Por isso, a primeira premissa é verdadeira ou não? Sim,
O implicante é falso, portanto. Será que existe algum objeto que, se fosse bola, era verde? Existe um objeto que é bola que não é verde. Qual é o objeto? Estou a dizer que existe um objeto. Qual é o objeto destes que, se fosse bola, era verde? O Nenhum B. deles. Hã? O B. Não, o B é bola. Por isso, o B é bola e não é verde. Por isso, a premissa, o implicante é verdadeiro, o implicado é falso. Isto não é verdadeiro para o B. Mas para o C? Bom, o C É é falso. verdadeiro. Falso implica qualquer coisa. Por isso, esta primeira premissa, ok, é válida, quer dizer, é verdadeira para o objeto, é verdadeira porque existe o objeto C, ok? A segunda premissa, obviamente, é verdadeira porque existe o objeto B. E, no entanto, não existe nenhum verde. Ok? Já estão a ver que, se nós usarmos os quantificadores de uma forma estranha, no sentido que as fórmulas não são aristotélicas, temos que ter muito cuidado com as consequências que retiramos, porque não são tão óbvias como eventualmente poderão parecer, ok? Por isso, atenção, nomeadamente a estas frases em que o implicante é falso, normalmente têm tendência a ser verdadeiras, mas com um sentido esquisito, ok? Existe um objeto que, se for bola, é verde, é esquisito, não é daquelas frases que a gente diga normalmente, ok? Bom, mas de qualquer maneira é isso que está, e é esta frase que existe, é esta fórmula que existe, nós temos de trabalhar com as fórmulas que existem e temos que verificar se, sempre que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Ora, como eu tenho um universo em que as premissas são ambas verdadeiras e a conclusão é falsa, então quer dizer que este argumento não é válido. Ok? Bom, já estamos a ver que temos de ter algum cuidado com a quantificação. Okay? Bom, em relação às consequências, nós temos a consequência lógica e tautológica. Nós tínhamos visto que a consequência tautológica era basicamente, aliás, a consequência lógica, podíamos usar o significado do predicado de igualdade, e a consequência analítica tínhamos que saber todo o conhecimento sobre o domínio, ok? Bom, aqui, uma consequência tautológica poderá ser vista da mesma forma, ok? Por isso, o que nós fazíamos era tapávamos, digamos, os predicados, usávamos letras, para predicados diferentes, usávamos letras diferentes e, no fundo, analisávamos os operadores booleanos. Aqui, vamos fazer a mesma coisa, com a diferença que temos que usar frases, cada frase simples é como uma frase quantificada, e por isso temos que aplicar o nosso conhecimento às frases simples, cada frase simples, ou seja, cada frase quantificada, se for diferente da outra, corresponde a uma frase diferente. Na consequência lógica, além de tirarmos, além de podermos usar o conhecimento que temos sobre o predicado de igualdade, também podemos retirar a informação sobre os quantificadores, sobre a quantificação. Okay? A consequência analítica, usamos tudo, não é? Usamos todo o conhecimento. Bom, vamos ver aqui uns exemplos. O que é que vos parece esta frase? Este argumento. Se todo o x é cubo, então b é um cubo. Vamos lá ver. Do ponto de vista tautológico, okay? Isto é uma frase, qualquer que seja x é um cubo, isto é outra, cubo b. E, por conseguinte, isto não é uma consequência tautológica. No entanto, é uma consequência lógica, porque eu posso usar a quantificação. Se todos os objetos são cubos, b também terá que ser um cubo, e no caso, e também é analítico. Esta forma. Só uma pergunta. Diga. Porquê é que não é tanto lógico? Porque numa tautologia, as frases simples, ok? É qualquer que. Cubo x não é uma frase. A frase completa é qualquer que seja o x, existe um cubo. Por isso, isto é uma frase, isto é outra. Ok? Ok, gente. Okay? Por isso, nós deveríamos ver este de uma forma sistemática, ok? Mas é como fazíamos, não é? Antigamente eram predicados diferentes, eram letras diferentes. Agora não é só predicados, agora são frases diferentes, fórmulas diferentes, simples, são letras diferentes. Okay? Já iremos ver mais exemplos. Por exemplo, neste caso, se todo o x é cubo e todo o x é pequeno, então todo o x é cubo. Ok? Bom, tautologicamente, temos aqui uma frase, temos aqui outra,
e temos a conjunção de duas frases. O que nós concluímos é uma delas. Bom, isto, no fundo, é a aplicação como é que se diz, de eliminação da conjunção, e, por conseguinte, isto é uma consequência tautológica. Okay? Esta aqui, se B é um cubo, existe um cubo, aqui temos que aplicar, para perceber que isto é verdade, temos que aplicar o conhecimento que temos sobre a quantificação. Okay? Se temos que aplicar o conhecimento que temos sobre quantificação, é uma consequência lógica, é uma consequência do Tarski, mas não é uma consequência tautológica. Esta aqui, mais complicada, por isso, se todos os cubos são pequenos, e se B é um cubo, será que eu posso concluir que B não é grande? Sim, claro. Logicamente, eu posso concluir que B é pequeno. Tautologicamente não consigo dizer nada, ok? Há uma frase, há outra frase e há outra frase. São 3 frases distintas. Logicamente consigo provar que o B é pequeno. Para provar que o B não é grande, tem que apelar ao meu conhecimento sobre o mundo de Tarski, quer dizer que coisas pequenas não são grandes, ok? E por conseguinte, isto é apenas consequência no Tarski, mas não é consequência tautológica nem lógica. Ok, por isso, para validar esses argumentos, vamos usar uma adaptação do algoritmo que já usávamos na lógica proposicional. Ou seja, para obter consequências tautológicas, para verificar se são consequências tautológicas, substituímos todas as fórmulas fechadas, mínimas, por isso paramos no quantificador, por isso não entramos com os operadores booleanos, por isso substituímos todas as fórmulas fechadas por simples, proposicionais, letras, ok? Fórmulas idênticas são substituídas por símbolos idênticos. Na consequência lógica, a única coisa que fazemos é substituirmos o nome dos predicados, como fazíamos antes, o nome dos predicados por letras sem significado. Okay? Símbolos sem significado, no sentido que nós não estamos a verificar, por exemplo, que o L é o oposto do S, ou seja, o grande é o oposto do pequeno, isso não podemos fazer. Na consequência analítica fazemos tudo o que podíamos, não é? Por isso podemos ver a aplicação destas regras, digamos, para aqueles argumentos que tínhamos visto. Por isso, este primeiro argumento, ao nível tautológico, existe um x, todo o x é cubo, quer dizer que isto é uma fórmula. Okay? Aliás, ao nível do Tarski, tudo bem, é óbvio. Ao nível lógico também, mas ao nível tautológico, por isso, se x tem a propriedade de C e todos os objetos têm a propriedade de C, então o B também tem a propriedade de C, o que é que quer que seja C. Tautologicamente, temos C1, C2, C1 não tem nada a ver com C2, e por conseguinte não podemos tirar essa consequência tautológica. A mesma coisa para este exemplo, que tínhamos visto aqui, é que a nível do Tarski, obviamente que é verdadeiro, a nível de lógico também, se todos os objetos são cubos e todos os objetos são pequenos, então todos os objetos são cubos, e mesmo a nível do Tarski, o que eu tenho é uma forma que diz C, outra forma que será S, e esta forma que aqui aparece é a mesma que aparecia aqui, por isso também é C. Por conseguinte, de C e S eu posso concluir C, por conseguinte, este argumento é válido a nível tautológico. Este aqui, mais uma vez, não é válido, é válido no Tarski, não é? Se B é um cubo, então existe um cubo. A nível lógico, se B tem a propriedade de C, existe alguém que tem a propriedade de C, por isso continua a ser um bom argumento logicamente. Do ponto de vista do tautológico, a coisa é como o primeiro exemplo. Okay? Isto é uma fórmula, isto é outra, e por isso C1, C2 não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso deste outro exemplo, tínhamos visto que era uma consequência tautológica, analítica, por isso se B é um cubo, tem que ser pequeno e por conseguinte não é grande. Já não é uma consequência lógica, porque se C tem a propriedade S e B tem a propriedade C, se todo o objeto que tem a propriedade C tem a propriedade S e B tem a propriedade C, então B tem a propriedade S. Mas o B ter a propriedade S não justifica que não tenha a propriedade L, se eu não souber qual é a relação que existe entre as propriedades S e L, e isso só a nível analítico. E tautologicamente ainda pior. Último exemplo. Ok, este sim podemos fazer.
logicamente, por isso tínhamos que, tautologicamente é óbvio que é verdadeiro, mas logicamente também é, porque se todo o X, se todo o objeto que é C também é S, e, ok, esta não é válida em lado nenhum, desculpa, então, a ver, ok. Se todo o cubo é pequeno e B é um tetraedro, eu não posso concluir nada sobre o tetraedro, ok? Não posso concluir que ele é pequeno porque eu só sei que são pequenos os cubos, os outros não são, ok? Por isso, neste caso, não é, o argumento é um disparate a qualquer nível que a gente queira argumentar. Ok, por isso, acho que, digamos, para fazer a análise dos argumentos aos vários níveis, usamos aquele algoritmo, basicamente é uma adaptação do algoritmo para a lógica proposicional, com a diferença que agora consideramos quantificadores. Okay? Por outro lado, existe, para compreender frases quantificadas, pode ser útil usarmos uma analogia que existe entre os quantificadores e os operadores booleanos. Por exemplo, se quisermos, imaginemos que temos apenas n objetos. O nosso, digamos, universo é finito. Ok? Podemos dizer que a quantificação universal pode ser substituída por uma conjunção. Ou seja, em vez de dizer que todos os objetos têm a propriedade P, eu podia dizer que o A1 tem a propriedade P, o A2 tem a propriedade P, por isso todos os objetos têm a propriedade P, quer dizer que é uma conjunção da propriedade P aplicada a qualquer dos objetos. E a quantificação existencial tem uma ligação com a disjunção. Se existe um objeto que tem a propriedade P, então é porque A1 é P, ou A2 é P, ou AN é P. Okay? Bom, isto pode ser... a vantagem, digamos, de usar a quantificação é que, obviamente, não temos que usar fórmulas quilométricas e, no limite, se houver um número infinito de objetos, nós não podemos escrever a fórmula por extenso, temos que usar a fórmula quantificada. Conseguinte, a quantificação aumenta o poder de expressão da linguagem, porque permite endereçar, digamos, propriedades em universos que têm um número infinito de objetos. Okay? Por conseguinte, esta é a situação. Okay? Por isso, esta podemos sempre escrever, esta forma só podemos escrever se o universo for finito, se o universo for infinito, teríamos uma fórmula infinita que não é aceitável. Okay? E reparem que para ter um número infinito de objetos não é preciso ter um número infinito de nomes. Basta ter um símbolo funcional, uma constante e uma função que leva uma constante para nós podermos gerar um número infinito de objetos. Concretamente, podemos obter o objeto 0, A, o objeto f de A, f de f de A, f de f de f de A, etc. Ou se quiserem, para ser um pouco mais direto e mais digamos, um universo conhecido, nós podemos dizer que 1 é um número, ou 0 é um número, o sucessor de 0 também que é 1, o sucessor do sucessor de 0 é 2, o sucessor do sucessor do sucessor de 0 será 3, e por isso, apenas com uma função e com uma constante, 0 ou 1, consoante o início, nós podemos construir um número infinito de objetos. Okay? Em particular, todos os números inteiros, que, como sabem, é um número infinito, tem um número infinito. Okay? E, por conseguinte, é preciso ter atenção que esta quantificação é importante, porque há muitos universos que são infinitos, mesmo que tenham um número finito de símbolos. Ok, então, isso é apenas uma precaução. Concretamente, okay? Se nós tivermos este domínio, em que o 0 será o A será o 0 e o F será o sucessor, nós temos um número infinito de objetos e podemos definir coisas deste género. Qualquer que seja o objeto, se for inteiro, então existe um primo que o divide. Okay? Bom, o número de inteiros é infinito, ok? Por isso eu não podia escrever esta frase, infinitas instâncias desta frase, para o 0, para o 1, para o 2, para o 3, etc. Bom, leis de Morgan. Se existe uma analogia entre quantificação e operadores de disjunção ou conjunção, então a sua negação, a negação da disjunção e a negação da conjunção, também podemos eventualmente avaliá-la ao nível das leis de Morgan. Okay? Tínhamos uma lei de Morgan para a negação de disjunções, tínhamos uma lei de Morgan para a negação de disjunções, e agora vamos fazer, digamos, a extensão
para, para quantificadores. Okay? Por exemplo, a negação de P de A e P de B era não P de A ou não P de B. Se A ou B não podem ser os dois, não podem ter os dois a propriedade P, então existe um deles que não tem essa propriedade P. Do ponto de vista dos, e ao contrário, no caso da disjunção, se é falso que um deles tem, então nem este tem, nem o outro tem a propriedade P. Bom, como é que isto se traduz agora em termos de domínios infinitos, não apenas com dois elementos, mas com um número infinito de elementos? Bom, a negação de P de X, de qualquer que seja X, P de X, ou seja, será a negação de que todos os objetos têm a propriedade P, okay? É equivalente a dizer que existe pelo menos um objeto que não tem a propriedade P. Tal como a negação de que existe um objeto que tem a propriedade P é porque todos os objetos não têm a propriedade P. Okay? Estas equivalências são chamadas leis de Morgan para quantificadores, são uma generalização óbvia das leis de Morgan para dois elementos. Obviamente isto terão que ser demonstradas, mas intuitivamente acho que se estivermos a tentar perceber se um argumento é válido ou não, podemos usar estas transformações que podem ser úteis. Como é que nós podemos então não só enfim, utilizar, mas de alguma forma tentar usar as definições do que é uma fórmula verdadeira e uma fórmula falsa, por isso interpretar estas fórmulas para verificar que existe uma equivalência. Bom, o que é esta fórmula aqui quer dizer, a fórmula implicante, ou a premissa? Bom, a premissa quer dizer que temos que, para saber se ela é verdadeira ou não, temos que assumir um domínio, okay, com vários objetos, e este domínio, se neste domínio esta fórmula for falsa, quer dizer que é falso que o predicado P seja satisfeito para todo e qualquer objeto do domínio. Okay? Lembra-se que a interpretação da quantificação era satisfação do predicado para os objetos do domínio. E, no caso do quantificador universal, é a satisfação do predicado para todos os objetos do domínio. E, por conseguinte, o que esta fórmula diz é que é falso, okay? Que todos os objetos tenham a propriedade, ou seja, que a propriedade P de X seja satisfeita para todos os objetos do domínio. O que é que diz a segunda? Bom, é claro que se é falso que o P é satisfeito para todo e qualquer objeto, se é falso é porque existe um objeto para o qual a fórmula P de X não é satisfeita. Okay? E, por conseguinte, esta será a verificação de que, desta forma, nós podemos concluir esta. Como isto, a lei de Morgan é uma equivalência, também desta podemos concluir a primeira. Por conseguinte, como é que isto se interpreta? Bom, é que existe um objeto, okay? Existe um objeto, para um dos objetos do domínio, a fórmula P de X é falsa. Ou a fórmula não é satisfeita. Bom, se para um objeto do domínio a fórmula não é satisfeita, então é falso que seja satisfeita para todos os objetos do domínio. Okay? Por conseguinte, intuitivamente, e com esta noção de satisfação, nós podemos justificar que as fórmulas, que as leis de Morgan são equivalências. Eu estou a usar esta, mas podemos usar a outra ao contrário. Ok. Cuidados a ter também com quantificadores. Bom, fórmulas que podem ter vários quantificadores podem ser escritas de várias maneiras. Na próxima aula vamos ver uma forma canónica, digamos, de escrever essas fórmulas, mas agora vamos simplesmente perceber que transformações é que se podem fazer. Okay? Primeiro, se eu tiver uma fórmula, uma conjunção quantificada por um só quantificador, okay? Se todo o objeto é P e é Q, então eu posso concluir que todo o objeto é P e todo o objeto é Q. E vice-versa. Se todo o objeto tem a propriedade P e todo o objeto tem a propriedade Q, então todo o objeto tem a propriedade P e Q. Okay? Por outro lado, se existe um objeto que é P ou Q, então existe um objeto que é P ou existe um objeto que é Q. De acordo? E por conseguinte, se existe um objeto que é P ou um objeto que tem a propriedade Q, então existe um objeto que tem uma das propriedades, pelo menos. Por isso estas são equivalências, mas trocando estes quantificadores e os booleanos, as coisas já não são tão simples. Okay? Nomeadamente, esta fórmula, okay? Se existe um objeto que é P ou Q,
não quer dizer que todo o objeto, desculpem, se todo o objeto é P ou Q, não quer dizer que todo o objeto seja P ou todo o objeto seja Q. Por isso pode haver um objeto que é P e não é Q, e pode haver um objeto que é Q e não é P, e por conseguinte o primeiro objeto, por conseguinte isto é falso, esta segunda também é falsa, e a disjunção continua a ser falsa, e no entanto os dois objetos, um é P e outro é Q, esta é verdadeira. Por isso, verdade não implica falso. Por outro lado, se todo o objeto for P ou todo o objeto for Q, então de certeza que todo o objeto é P ou Q. Por isso, a implicação funciona da direita para a esquerda. Com o existencial é o contrário. Se existe um objeto que é P e Q, okay, de certeza que existe um objeto que é P e existe um objeto que é Q. Mas, se existir um objeto que é P e existir outro objeto que é Q, não quer dizer que exista um objeto que é P e Q. Ou seja, este pode ser um A, um objeto A, que tem a propriedade P, mas não tem a propriedade Q. O objeto B tem a propriedade Q, mas não tem a propriedade A. E, por conseguinte, nem o A nem o B têm as duas propriedades. Um tem uma, outro tem a outra, e, por conseguinte, esta é verdade, mas este é verdade, mas este já não é verdade. Ok? Bom, acho que isto é mais ou menos lógico, mas podemos analisar isso com mais cuidado, mas deixo isso para vocês. Por isso, aliás, vamos fazer isso, ok? Como é que nós podemos provar isso? Ok, a consequência pode ser demonstrada mais ou menos neste sentido. Se todos os objetos são P, satisfazem a propriedade P, e todos os objetos, aliás, ou se todos os objetos satisfizerem a propriedade Q, de certeza que todos os objetos satisfazem uma das propriedades, porque ou satisfazem a primeira ou satisfazem a segunda. Okay? No sentido, o contrário, porque é que isto não é verdade? Bom, vamos ver que isto não é verdade neste sentido, porque podemos demonstrar com um contra-exemplo. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer, neste caso, se todo o objeto é P e Q, a P ou Q, pode haver que um objeto A satisfaz P, mas não satisfaz Q, e o objeto que B satisfaz Q, mas não satisfaz P. E, por conseguinte, tanto A como B satisfazem ou são P ou são Q, mas não é verdade que todos sejam P, porque o A é P, mas o B não é, nem todos sejam Q, porque o B é Q, mas o A não é. Ok? Por conseguinte, atenção que separar as formas booleanas, ou distribuir, se quiserem, distribuir os quantificadores, pode ser perigoso, tem que ter atenção à forma como fazem isto. Ok. Outra situação que pode ocorrer é quando, numa fórmula quantificada, um dos predicados não contém a variável que está a ser quantificada. Okay? O que é que isto quer dizer? Okay? Bom, imaginem que eu digo uma forma deste género. Qualquer que seja o objeto, B é P. O que é que isto quer dizer? O qualquer que seja o objeto não adianta nada para a conversa, porque tudo o que eu consigo tirar é que B tem a propriedade P. E por isso, de uma forma geral, eu posso dizer que se φ for um predicado que é livre desta variável, eu posso eliminar simplesmente a quantificação. Okay? P de B é equivalente a qualquer que seja x P de B. Por conseguinte, isto poderá dar jeito de escrever isto, mas por si só, isoladamente, ninguém escreve desta maneira, ok? Podia escrever outra coisa qualquer, mas basicamente o que eu sei é que B tem a propriedade P. Bom, se isto é assim, nós podemos, de alguma forma, ultrapassar, digamos, aquelas limitações das equivalências com as quantificações e com as disjunções e conjunções, para o caso de ter fórmulas livres. Por exemplo, se todo o objeto é P e Q, não é? Nós sabíamos que todo o objeto é P e todo o objeto é Q. Por isso, neste sentido, isto funcionava. Mas neste sentido, se todo o objeto for P, não, esta já funcionava sempre, ok? Esta também funcionava sempre, se existe um x que é P ou Q, então existe um x que é P ou existe um x que é Q, mas esta aqui não funcionava sempre. Okay? Se todo o objeto fosse P ou Q,
nem todo objeto, não é necessário que todo objeto fosse P ou todo objeto fosse Q. No entanto, como φ é uma fórmula livre, admitindo que ela é livre, isto corresponde a dizer que esta equivalência é verdade. Ou seja, por exemplo, se todo objeto, o céu está azul ou o objeto tem a propriedade P, então o céu está azul e todo objeto tem a propriedade P, ou φ neste caso. E por conseguinte, as duas fórmulas, as duas fórmulas, por isso, quantificadas e com o operador, digamos, correspondente, neste caso não são apenas fórmulas, não há apenas implicação num sentido, mas há implicação nos dois sentidos e elas são de facto equivalentes. Não é como se vê isso, pode-se provar isso de uma maneira simples, mas basta dizer que, ou basta apelar a dizer o seguinte: se todo objeto, para todo objeto X, φ é verdadeiro ou psi de X é verdadeiro, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que φ é verdadeiro ou psi é verdadeiro para o objeto A, como isto é um quantificador universal, também é verdade para o objeto A2, também é verdade para o objeto A3, etc. E por conseguinte, se nós tivéssemos um universo finito, teríamos uma fórmula finita, mas podemos, e nesse caso podíamos pôr o φ em evidência. O φ é igual para os dois. E se puséssemos o φ em evidência, teríamos, era φ ou, digamos, uma conjunção de todos os objetos, de todas as propriedades específicas atribuídas a todos os objetos. Bom, isto que aqui está é a quantificação universal, e por conseguinte isto seria φ, como φ é verdadeiro, isto seria φ ou esta quantificação universal. Okay? E por conseguinte, se φ é verdadeiro, nós podemos mais uma vez meter a quantificação para o φ. E por conseguinte, teríamos o que não é normalmente verdadeiro, que se todo o objeto X, para todo o objeto X existe uma propriedade ou outra, então para todo o objeto X existe uma propriedade, ou para todo o objeto X a outra propriedade também é verdadeira. Isto tudo é verdade, isto tudo é uma equivalência desde que este objeto aqui não mencione a variável X. Ok, bom, isto da mesma maneira faz a outra equivalência. E agora vamos analisar a parte final da aula de hoje, que é o que é que acontece. Nós estamos a trabalhar em consequências analíticas, consequências, por isso, consequências tautológicas praticamente não fazem sentido com fórmulas de lógica de primeira ordem, porque quantificação, só muito por acaso é que as frases aparecem em duplicado. Mas eu gostava de me ver livre, digamos, daquela diferença entre consequência analítica e consequência de Tarski, ou de um modelo qualquer. Okay? Por exemplo, este argumento, todo objeto que é cubo é pequeno, e A é um cubo, por isso eu posso concluir que A é pequeno, e por conseguinte também posso concluir que o A não é grande. Este argumento, do ponto de vista analítico, faz sentido. Okay? Se A é um cubo, então é pequeno, se é pequeno não é grande. No entanto, logicamente eu não posso fazer isso, ok? Se todo objeto que tem a propriedade C tem a propriedade S, A tem a propriedade C, e por conseguinte, por carga d'água com A não há de ter a propriedade L. Okay? Por isso, do ponto de vista lógico, este argumento não faz sentido, ou se quiserem, do ponto de vista lógico, este argumento não faz sentido. Outro exemplo. Todo cubo é pequeno. Todo tetraedro é pequeno. B é grande. Diga. Alguma dúvida? Não. Ok. O que é que podem concluir daqui? B um dodecaedro. Que? B um dodecaedro. Ok. Podem concluir que B é um dodecaedro, usando tudo o que sabem sobre o Tarski, não é? E, no entanto, do ponto de vista lógico, se todo o C for S, e se todo o T for S, e B tem a propriedade L, porquê que carga d'água que o B tem que ter a propriedade D? Okay? Do ponto de vista lógico, se vocês não souberem o que é que querem dizer os predicados, vocês não podem concluir, digamos, esta forma. No entanto... Professor,
Diga, diga. Se na primeira, em vez de estar não large e estivesse small, seria Aí seria verdade bem. logicamente. Aí seria, logicamente, seria ok. Né? Ok. Que se todo o C é S, e A tem a propriedade C, então A tem a propriedade S. E tudo bem. Ok. Mas ter a propriedade S não tem nada a ver com não ter propriedade L. Se eu não souber o que é o S e o que é o L, não posso juntar as duas, ou não posso, digamos, tirar informação sobre isso, não é? Bom, então, como é que nós queremos obter, ou criar um sistema que trabalhe logicamente, ou seja, nós queremos ser lógicos, mas não temos que ser peritos em todas as áreas. Obviamente, no caso do Task é muito simples, regras são muito poucas, mas para trabalhar logicamente eu não tenho que saber as propriedades do domínio, digamos, nós posso meter, digamos, a meio do raciocínio de uma forma escondida. Se eu quero que o computador faça esse trabalho para mim, que trabalhe logicamente, eu quero de alguma forma dizer que ele utiliza sempre as mesmas regras, mas ao mesmo tempo, para poder fazer as consequências analíticas, eu tenho que acrescentar mais qualquer coisa ao meu conhecimento. Nomeadamente, eu tenho que saber quais são as regras do domínio. Tenho que saber explicar ao computador quais são as regras do domínio que ele pode utilizar no meio de uma argumentação. Okay? E isso é o chamado método analítico, okay? Ou axiomático. Ok, isto aqui já tínhamos visto, okay? Já tínhamos justificado porque é que isto é assim, mas por conseguinte isto que nos interessa é o método axiomático, no sentido que nós podemos axiomatizar, ou seja, tornar verdades evidentes e que não se têm que ser justificadas, podemos axiomatizar o conhecimento que temos do domínio. Ou seja, o que é que nós sabemos do domínio que nunca iremos pôr em causa e que o computador poderá utilizar para fazer a sua argumentação. Por exemplo, vamos ver no caso do Tarsi. O que é que nós sabemos sobre as formas dos objetos? Um objeto tem uma das três formas e nenhum objeto pode ter duas formas. Okay? Por isso podemos saber aqui, e isso podemos já dizer na nossa nova linguagem, porque isto é válido para todos os objetos, por isso podemos dizer quantificadamente que qualquer que seja o objeto, ele não é falso que seja um tetraedro e um cubo ao mesmo tempo. Ou seja, um tetraedro, um objeto não pode ter duas formas diferentes ao mesmo tempo. Isto são as axiomas da exclusividade da forma. Um objeto só pode ter uma forma, não pode ter duas. Por outro lado, existe uma exaustividade. Eu sei que não há cilindros nem esferas, ok? E por isso existe um axioma da exaustividade, ou exaustão, que diz que um objeto ou é um tetraedro, ou é um cubo, ou é um dodecaedro. Ok? Por isso isto é informação que eu uso quando faço argumentação analítica, mas que, uma vez explicitados estes axiomas, estes podem ser usados em qualquer altura do campeonato, numa demonstração, e as demonstrações tornam-se simplesmente lógicas. Okay? Outros axiomas. Axiomas de tamanho. Okay? É a mesma coisa. Não é? Todo objeto não pode ter dois tamanhos, por isso, o tamanho é exclusivo, o tamanho é exaustivo, que só pode ter três tamanhos. Há mais. Por exemplo, eu não vou indicar todos, isso iremos ver mais à frente, mas vamos ver como é que este argumento, que não era válido logicamente, passa a ser válido logicamente se eu introduzir os axiomas que me interessam. Okay? Por isso, o que é que eu tenho que assumir aqui? Bom, que todo o objeto de C é S, tudo bem. Todo o objeto que A tem a propriedade de C, mas eu para concluir que A não tem a propriedade L, o que é que eu tenho que usar? Conhecimento de Tarski. Que axioma é que eu devo utilizar? Que um objeto é grande, pequeno ou médio? Isso não impedia esta ligação. Que ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não é? Sim, sim. Okay? Da exclusividade. Por isso, temos que dizer que usar um dos axiomas de exclusividade que diz que não há nenhum objeto, qualquer que seja o objeto, ele não pode ser simultaneamente grande e pequeno. S e L. Bom, mesmo eu não sabendo o que é o S, o L, etc., se eu tiver este axioma adicional,
esta argumentação passa a ser lógica. Porquê? Se A tem a propriedade C, então, se tem a propriedade C, também há de ter a propriedade S. Não sei o que é o C nem o S, mas sei que estas duas fórmulas eu posso dizer que tem a propriedade S. E, por outro lado, eu sei que não existe nenhum, ou que todo o objeto não pode ter a propriedade S e L ao mesmo tempo. Como o A tem a propriedade S, o A não pode ter a propriedade L. Okay? Por isso este argumento passará a ser válido, logicamente, desde que eu, às premissas iniciais, acrescente os axiomas que me dão jeito. Okay? E que me descrevem o conhecimento que eu tenho sobre o domínio. Bom, a mesma coisa para o outro argumento. Okay? O que é que faltava aqui? Logicamente, eu não podia provar isto, não é? Se todo o C é S e todo o T é S e a B tem a propriedade L, por carga d'água é que o B tinha a propriedade D. Porque se eu fosse COT, ele teria a propriedade S. Tá bem, mas como é que eu digo? Qual é o conhecimento que eu sei, que eu tenho e que deve ser expresso por axiomas que me permitam fazer uma dedução ou uma demonstração apenas usando a lógica? E um objeto tem uma das três formas e que não pode ser duas ao mesmo tempo. Ok, vamos lá ver. Por um lado, eu sei que um dos objetos, a raciocínio no fundo será assim: se B tem a forma L, não tem a forma S. Por isso eu tenho que usar a exclusividade a dizer que nenhum objeto, ou outro, nenhum objeto pode ser simultaneamente SL. De acordo? Se nenhum objeto pode ser simultaneamente SL, B sendo L não pode ser S. E se a implicação é falsa é porque o B não é T. E da mesma maneira B não é C. Bom, mas como um objeto só pode ter três formas, se não for T nem for C, tem que ser D. Ok? E por conseguinte, não sabendo o que é que são, o que é que querem dizer o C, o S, o L, etc., se eu acrescentar estes axiomas, já consigo fazer a demonstração sem ter que apelar ao facto de uma coisa ser um tetraedro, um dodecaedro e tentar imaginar que propriedades esquisitas é que ele tem. As propriedades deixam de ser esquisitas, as propriedades são os axiomas. Okay? São esses axiomas que me dizem, que me dão o conhecimento que eu tenho sobre o domínio e eu poderei utilizá-los quando me der jeito. Okay? E a partir dessa altura, o computador, ou eu, mas um computador pode fazer esta demonstração sem se preocupar com o que é que quer dizer o T, o C e o D. Apenas sabe que são simples, que aparecem aqui nas fórmulas e que manipulando as formas da forma apropriada se consegue chegar à fórmula final. Okay? E por conseguinte, nós na próxima aula iremos ver isso com mais detalhe, quais são os axiomas e o que é que se pode fazer, mas este princípio no fundo é o princípio que vocês usam na geometria, enfim, acho que usaram no liceu, e que foi explicado pelos gregos, foi uma das grandes contribuições dos gregos, foi conseguirem formalizar o que é uma demonstração lógica, sem se preocuparem com estas propriedades. No fundo, neste caso o Euclides fez, foi sistematizar tudo o que sabia sobre a geometria, e não eram muitos, eram 5 axiomas sobre a geometria, e a partir da geometria começou a determinar propriedades dos polígonos, dos triângulos. Todos os triângulos têm 180 graus, tem o teorema de Pitágoras, não é? Se um triângulo for retângulo, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tudo isso são características que se podem deduzir apenas dos axiomas, neste caso da geometria, que o Euclides sistematizou. Mas, no século XIX, começou-se a pôr em causa que há um dos axiomas, concretamente aquele que diz que por um ponto exterior a uma reta só se pode passar uma reta paralela à primeira, parece uma coisa óbvia, não é? Na realidade isto começou a entrar em contradição com outros tipos de geometria que nós queríamos mostrar. Por exemplo, numa esfera, imaginem que vocês têm o Polo Norte.
ok? Podem pôr uma reta que vai dar até o Equador. Uma reta não, um arco, não é? Bem, será uma reta, mas uma reta na esfera. Por outro lado, com ângulo de 90 graus, podem pôr outra reta, que vai dar ao Equador. Ora, um meridiano com o Equador faz um ângulo de 90 graus. O outro meridiano com o Equador também faz um ângulo de 90 graus. Lá em cima, no polo, as duas retas os dois meridianos fazem um ângulo. Quer dizer que a soma dos três ângulos, do triângulo, afinal já não são 180 graus. Por isso, quando se está a trabalhar com geometria esférica, alguns os axiomas de partida para a geometria, digamos, normal, não são válidos. E, por conseguinte, isso permitiu criar novas geometrias, uma delas depois foi usada na teoria da relatividade, enfim, a conversa é grande, mas basicamente a dizer que se nós tivermos um domínio de aplicação, o que temos que ter muito claro é quais são os nossos pressupostos, ou seja, quais são os nossos axiomas, para que uma vez criados os axiomas, podemos tentar tirar as conclusões lógicas que conseguirmos e pronto, eventualmente com axiomas diferentes, com pressupostos diferentes, conseguimos chegar a conclusões diferentes. Por exemplo, na geometria plana, a soma dos ângulos do triângulo são 180 graus, mas na geometria esférica, a soma dos ângulos de um triângulo já não são 180 graus, é mais do que 180 graus. E há outra que diz que são menos que 180 graus, que é geometria hiperbólica, se não me engano, e por conseguinte, mudando os axiomas, nós mudamos diferentes características do espaço onde vivemos. Okay? Bom, mas isto é uma história só para dar algum picante, digamos, ao que estamos a dizer, no sentido que, a partir de agora, nós podemos esquecer, digamos, as consequências, como é que se obtém consequências analíticas, vamos sempre, em princípio, utilizar consequências lógicas, por isso vamos trabalhar apenas com os princípios da lógica, e acrescentaremos explicitamente os axiomas que nos dão conhecimento que temos do domínio onde estamos a trabalhar. Ok, acho que acabou aqui a aula, não sei se tem alguma dúvida que queiram colocar. Então, o axioma seria uma espécie de premissa, certo? Não é uma forma que vocês podem utilizar em qualquer altura do campeonato, não é? Até podem meter lá a meio da demonstração, mas normalmente colocam-se nas premissas. Não é? São os pressupostos com que nós trabalhamos. Ok, e depois nós disseremos que tipo, colocar os axiomas não vão nos ser dados para as provas. Sim, se nós quisermos saber que uma fórmula é consequência analítica de outras, o que nós dizemos é que vamos tentar provar que a fórmula é uma consequência lógica das outras e de alguns dos axiomas que nos dizem o domínio, não é? Que nos explicam de que é que estamos a falar, não é? Ok. E por isso, a partir desta altura, só usamos regras da lógica e não regras do Tarski, ou de outro domínio qualquer. Ou seja, nunca mais vamos usar a regra que se uma coisa é grande não é pequena. Isso é um axioma. Há de ser explícito, depois pode ser utilizado. Professor, em termos da prática, só podemos usar o axioma se, por exemplo, temos um exercício à frente, isto está numa lista de, por assim dizer, de axiomas. Sim, se nós quisermos axiomatizar o Tarski, temos que ter uma lista de axiomas, não é? E depois, em princípio, qualquer argumento pode usar qualquer dos axiomas, não é? Nós é que por simplicidade só vamos lá colocar o axioma que nos interessa, não é? Mas à partida são vários axiomas, iremos ver mais, não é? Hoje só vimos 2 ou 3, não é? Sim, obrigada, professor. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, então ficamos assim. Até amanhã, então. Continuamos com este tema na próxima aula, tá bom? Até Até amanhã, Até amanhã, professor. então. Amanhã.